mas agora você já imagina que pode até se dedicar exclusivamente ao trabalho pericial e trabalhar, então, de casa, ficar mais perto da família, dos meninos, dizem aí, né? No seu tempo, sem depender de um único patrão e de um chefe, que por vezes não é muito agradável. Você tem orgulho de ser reconhecida e tratada como especialista e atuar para a justiça. Tem a segurança de ter reinventado a sua carreira antes do mercado te obrigar a isso. E esse cenário ele não é uma fantasia, né? É o que acontece quando você tem um caminho certo e o acompanhamento também, que é certo. Perfeito? Quando você tem um caminho certo e o acompanhamento certo também para o desenvolvimento desse seu trabalho. Entende? Faz sentido, pessoal? Faz sentido para vocês aí, isso que a gente está comentando aqui? Fala comigo, certo? E aí, dentro dessa linha, né, a gente aqui fez esses movimentos, até o momento foi útil para vocês, pessoal? O que é que vocês acham aí? Ficou alguma coisa ainda para ser esclarecida? Comenta comigo aí, diz para mim alguma coisa, fala para mim, usa o microfone, diz alguma coisa aí legal. E aí? Tudo certo? Fez sentido? Você consegue administrar o seu primeiro caso aí sozinho? Você consegue administrar a sua primeira demanda aí sozinha? Eu sei que existem casos e demandas que têm uma complexidade maior, a gente precisa de uma rede de apoio, existe uma rede, então, de suporte. E aí? Mas, para esse primeiro ponto, funciona? Tá legal? Certo? Muito bem. Olha só, o doutor Marcílio Barros falou aqui que foi ótimo, legal, bacana. A doutora Ellen trouxe até aqui para nós que muitos cursos não entregam dessa forma, não explicam o início de tudo. Esse é o nosso propósito, mostrar do zero, né? A doutora Luana também está dizendo aqui que está muito bem esclarecido. É isso aí, doutora Luana. Os demais aqui, doutora Mônica, Zairos. Professor, Oi. na verdade, é a primeira vez que eu assisto uma aula dessa forma, viu? Porque os cursos que eu tinha feito, ou eram muito teoria, totalmente teoria, o que é isso, o que é aquilo, e basicamente isso, ou então era direto na prática, mas detalhado como você passou aí, passo a passo de como fazer, olha, foi assim, sensacional, excelente, viu? Parabéns. Maravilha. Esse é o nosso propósito, hein? Essa é a nossa intenção. Doutora Luciane, Zaira ou Zaira? Fala comigo. Certo? Tom Cisne, um fenômeno fitness É do nosso Zaira, Brasil. Adalberto. Acertei, né? Muito bom, muitas informações importantes aí, só para crescer mais e mais, né? Um É isso evento aí. desse aqui vale milhões para mim. Mais tarde, lá no CT, bora? Estamos na intenção. Então, veja Beleza. bem, pessoal. Tamo junto. Esse cenário que a gente está ilustrando, visualizando, muitos já vivem, certo? Muitos profissionais que começaram vinculados aí a empresas, entendeu? Tinham aquela demanda absurda, certo? De muito volume de atividades operacionais repetitivas, isso aí até a tecnologia, a inteligência artificial, tudo que a gente visualiza hoje tem gradualmente tomado certo espaço, mas essa atividade que é puramente intelectual, que é a perícia, olha, você até consegue administrar a demanda, processar dados usando esses materiais. Existem pontos que você tem, sim, que colocar sua inteligência para fora e não confiar somente na inteligência que é artificial, certo? Então, meus amigos, entendendo isso tudo, compreendendo essa necessidade, é por isso que eu criei, né, a mentoria Perícia na Prática, é o acompanhamento que pega o contador pela mão e o leva da teoria à sua primeira perícia de verdade. Não é mais um curso para você assistir sozinho e se perder no meio do caminho,
É um acompanhamento prático, eu ao seu lado, enquanto você vai dando cada um dos seus passos, certo? A gente tem aí essa missão, esse é o próximo passo que nós podemos realizar juntos, né? O que é que esse nosso trabalho, o que é que a mentoria Perícia na Prática, ela carrega aí de informação relevante? É importante que a gente tenha esse guia aí para nós, até melhor dizendo, né? Na prática, lhe transformando num perito, numa perita profissional, do zero absoluto à sua primeira perícia, e um negócio de verdade com a perícia contábil. Nesse sentido, meus amigos, perceba, você tem um diploma, a gente já falou sobre isso, você tem um CRC. Você pode se considerar, ou se sentir mais um, falta o caminho. A perícia é a virada de chave, você usar o que você tem para trabalhar em favor da justiça, realmente lhe traz uma posição, uma condição, lhe coloca em um patamar superior. A gente tem essa série de afirmações aí surgindo. Olha, quero ampliar minha renda, mas não posso sair do trabalho que eu estou hoje. Como é que eu faço? Sem gerar nenhum conflito de interesse com o escritório que eu trabalho. Porque existe uma coisa que também é crescente, né, meus amigos? É o seguinte, olha, eu trabalho no escritório de contabilidade, vou pegar clientes por fora. Pô, às vezes isso aí gera um problemão para você, né? É diferente até de você chegar para o seu gestor, para o superior, seja lá quem for, né? E você até se colocar à disposição como um parceiro. Eu digo, olha, eu estou atuando na atividade pericial, eu faço parte de um grupo, eu tenho ali alguém que está me dando uma assistência de perto, eu soube que um determinado cliente nosso está em um processo, eu gostaria de agir como um parceiro estratégico nessa hora, e até vou fazer o seguinte, não vou nem te cobrar pelas minhas primeiras consultorias, certo? Um mês inteiro, aí onde você vai estar envolvido nesse trabalho, você vai agregar o seu conhecimento, porque, meus amigos, um detalhe pode fazer toda a diferença, uma decisão pode mudar tudo. Em um processo, uma falha em determinado passo pode comprometer ele todo, e isso pode ser usado a favor de quem está lhe contratando, certo? E como a gente disse, né, o problema nunca foi você, sempre foi a falta de um caminho, né? Você precisa realmente, olha só, com toda sinceridade, né? A gente precisa, sim, de pensar em estar em ambientes seguros para a gente aperfeiçoar a nossa atuação, a nossa atividade. Por que um acompanhamento? Por que não simplesmente um curso gravado? Muito bem, eu vou dar a vocês um curso gravado de perícia tributária com ICMS. A gente trabalha 4 cases que eles são recorrentes no ambiente tributário, que podem ser replicados para outros tributos indiretos, que você tem lá todo o material vinculado, é um bônus, certo? O curso gravado, ele é mais barato. Por que que a gente não faz, então, isso tudo gravado para você assistir quando quiser, certo? Porque eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Alguém já falou aqui, você compra o curso, a contadora adquiriu o treinamento, assiste alguma coisa, às vezes não assiste nada, ou às vezes assiste tudo, mas aí fechou o computador, fecha o notebook, não faz nada. Assistiu tudo, mas não conseguiu fazer nada. Ou assistiu tudo e não se sentiu seguro para fazer nada. Não porque você tem preguiça, mas porque na hora real bate aí o medo, a insegurança. Ah, se eu acessar o processo errado, e se o processo ele for complexo demais, se eu mandar uma proposta de honorários incorreta, se eu travar na hora de entregar o laudo, se não tiver ninguém para responder, vou voltar então para a minha rotina, o conhecimento ele é adquirido, mas fica, entendeu? Mas a perícia ela não se aprende, ela só
Você não aprende a perícia só assistindo, né? A gente aprende fazendo. E fazer pela primeira vez sem ninguém ao lado é exatamente onde a maioria desiste. Eu sou muito acionado por profissionais de outras áreas, de outras regiões, certo? Onde esses profissionais de outras áreas, de outras regiões, quando eu falo de outras áreas, é porque são administradores, é porque são economistas, que se depararam com a perícia de natureza tributária, que a eles até foi facultado o direito de fazer, porque a nossa profissão é tão boa, ela é tão boa, que tem médico querendo trabalhar com uma atuação contábil, tem engenheiro querendo ser contador, sem se formar, sem realmente ter um conhecimento abrangente como nós temos, porque fez um curso ou dois, porque estudou um artigo ou outro. Ela é tão boa que ela dá aos outros a margem ou dá aos outros a condição de fazer aquilo que nós é que deveríamos sempre fazer. Então vamos pensar o seguinte, daqui a um ano você vai estar em um de dois lugares, ou você vai ser o contador que já fez as suas primeiras perícias, que já recebeu honorários como perito, que já está no cadastro dos tribunais sendo nomeado, com uma carreira nova de verdade em andamento, ou você vai estar exatamente onde está hoje, no mesmo escritório, ou na mesma rotina, com a perícia ainda sendo aquele, um dia eu entro. A diferença entre esses dois cenários é basicamente a decisão, né? Ou seja, não é nada relacionado a talento, não é nada relacionado a tempo ou falta dele, não é sorte. É decisão de ter ou de não ter o caminho e o acompanhamento que é certo, né? É um processo que a gente estabelece aqui via compromisso, que ele é mútuo, compromisso mútuo. Ou seja, a gente se compromete onde eu faço o acerto com você, você entra comprometido, aplica os pilares, se cadastra, aceita a primeira nomeação quando ela vier, eu faço a minha parte, eu vou para o seu lado, fico do seu lado em cada passo, tiro as suas dúvidas, revisando os seus casos até você entregar o seu primeiro laudo e ser nomeado de novo. A minha parte eu já preparei toda e a pergunta agora é se você vai fazer, se você vai preparar, então, tudo aquilo que você tem, né? Preparar assim, a sua disponibilidade, preparar o que você tem dentro de você para seguir essa nossa jornada juntos. Essa trilha que a gente estruturou, que a gente estabeleceu aqui. Mas como é que é isso aí, né? O que a gente tem desenhado aqui para vocês, meus amigos? Olha só. Qual foi, assim, o esboço que nós decidimos fazer? Essa mentoria ela não é mais um curso para você assistir sozinho, se perder no meio do caminho, é o acompanhamento prático, estarei ao seu lado, é uma trilha, não um monte de aulas soltas, são 6 semanas que vão levar você do zero absoluto ao seu primeiro laudo. Se eu tenho dificuldade, não tenho tempo, é muito chato isso de se cadastrar no tribunal. Beleza. Quem estiver conosco, você vai disponibilizar os seus dados e documentos, a nossa equipe vai fazer o seu cadastro nos tribunais que você escolher, com uma limitação de quantidade, porque alguns exigem informações distintas. A nossa equipe vai fazer isso para você, você vai validar, chega tudo no seu e-mail de validação do que você fez de cadastro, nós fizemos para você, do que eventualmente falte de informação. Surgiu a demanda, suporte na hora real da perícia. Você não vai estar sozinho. Chegou o processo, vamos entrar juntos. Comunidade network, eu gosto mais do contábil, beleza. Os trabalhos de natureza puramente contábil, apuração de haveres, etc., ótimo, você vai ter condição de atuar. Surgiu um trabalho na parte trabalhista, surgiu um trabalho na parte tributária, as parcerias elas poderão ser fomentadas e a gente vai conseguir realizar essa troca boa aí de informações, dados, indicações dentro dessa nossa própria estrutura. Certo? Modelos e ferramentas prontas. Olha, tenho que lançar uma petição para solicitar documento. Nós temos esses modelos. Existem laudos que possuem estrutura específica, porque trata, por exemplo, de fraude financeira, suspeita que o sócio ele teve
aí alguns atos que não são adequados diante da sociedade. Então, a gente vai ter, naturalmente, aqui, algumas modificações nessa estrutura de laudo. Planilhas. Eu preciso fazer, então, um trabalho que trata de ICMS, o que é que a gente pode elaborar de material, proposta de honorários, tudo isso a gente vai ter à disposição de cada um de vocês, de cada um dos senhores, de cada um das senhoras que estiverem conosco. E como é que isso vai funcionar? 6 semanas. Primeira semana, fundamentos, mentalidade. Como a perícia funciona, porque você já tem a base. Como entrar no mercado. Cadastro nos tribunais e no CNPC para quem tem esse interesse. Como ser visto pelos juízes. Vamos montar as comitivas, vamos fazer diligências. Vamos, em favor de vocês, levar até os seus próprios currículos algumas dessas varas que elas atuam nos segmentos que vocês têm interesse. Quando a nomeação chega, semana 3, a nomeação chegou, intimação, autos, prazo, certificação digital, como é que eu uso, como é que eu acesso, como é que eu vejo o processo, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para estruturar os meus trabalhos, tudo isso sem travar. A número 4, conduzir e montar o laudo. Vamos ter cases apresentados por vocês. Tenho certeza que alguém está aqui, tem algum trabalho e está ali requentando, entendeu? Empurrando com a barriga, contando com a boa vontade do juiz, que ainda não te intimou para entregar, porque está inseguro quanto o conteúdo desse laudo. Eu presto consultorias a peritos que têm essa mesma posição. Semana 4, conduzir e montar o laudo. Procedimentos, como é que eu analiso os quesitos? Será que eu tenho que responder qualquer tipo de quesito? Aquele que não tem nada a ver com o trabalho, o que é que eu faço com ele? O laudo, o que é que eu devo fazer no meu laudo? O que é um laudo inconclusível? O que é um laudo blindado? Quais ferramentas eu posso disponibilizar para isso? De inteligência artificial para até revisar a minha estrutura e minha redação. Honorários que têm valor, semana 5, a proposta técnica fundamentada do jeito certo. E aí, na semana 6, a gente faz a perícia e virar o negócio, as nomeações recorrentes, renda previsível, a gente estrutura como eu posso replicar esses cases, como eu posso montar, inclusive, equipes para atuarem comigo nessas demandas, certo? Nisso, evidentemente, que a gente vai ter esse percurso todo. Essa é a grande diferença. Curso gravado, você não assiste tudo. Na hora tem o receio, não tem ninguém para te responder. O conhecimento fica, mas a perícia não fica. Na nossa mentoria, cada passo, nós vamos ter ambiente próprio para isso, ao vivo. Alguém com mais experiência para você perguntar e te atender na hora. Há uma validação desse caminho que a gente tem, você não perde tempo, e você chega de verdade na primeira nomeação, ou você chega de verdade no primeiro honorário, porque a nomeação ela é certeza que você vai ter, certo? Muito bem, meus amigos, como é que fica isso, né? Para a gente fazer a conta com calma de tudo que a gente tem apresentado aqui. Olha, uma única perícia paga de 3 a 5 mil, certo? Por processo, um desses aí que a gente viu, de PASEP, é nessa estrutura. O seu investimento é esse, 12 de R$ 102,98. É uma pizza por mês, que talvez você deixe de comer, certo? É a pizza que eu vou ter que comprar mais tarde. Estou com visita, vou ter que receber esse pessoal, vai ser isso. A mentoria se paga já no seu primeiro trabalho. Isso aí é dito, é líquido e certo. O custo de você não agir é esse. Mais um ano na mesma rotina, a perícia seguindo como um dia eu entro, cada perícia não feita, você mantém na mesa para que outro pegue esse valor que está aí, de 3 a 5 mil reais ou mais. Né? Quem está aqui já atua, sabe muito bem como é que isso funciona. Perfeito? E aí a gente tem uma série de bônus à disposição de vocês. Banco de modelo de laudos, modelo de proposta honorários, guia de cadastro nos tribunais e até o cadastro nos tribunais em função de você. Já pensou? Você tem uma secretária para atuar de maneira pontual e te cadastrar nos tribunais que você deseja? Sessões em grupo do seu primeiro caso, a comunidade Perito Pro, que ela é vitalícia, você acessa a comunidade e nós vamos ter essa rotina, vamos conviver
próximos por esse período, por esse intervalo. A garantia ela é incondicional, as vagas e condições elas são limitadas, o nosso pacto é você entra comprometido e aplicado a cada passo, e eu fico do seu lado até você entregar o primeiro laudo e ser nomeado de novo no decorrer de todo esse processo. Perfeito? Nossa equipe ela já está aí à disposição de vocês, e mais uma vez vem esse destaque, né? De onde é que você quer estar daqui a um ano? Não fazer nada, tentar sozinho, a opção 3 que surgiu, a gente juntar aqueles 3 pilares com acompanhamento e você chegar à sua primeira perícia de verdade. Deixa eu até contar um negócio para vocês, né? Eu comecei na perícia em 2015, certo? Mais precisamente, eu comecei antes, porque eu passei a atender a época do quente daquelas ações de revisional de veículo. Fui procurado por um colega que tinha um advogado, que era colega, se eu fazia aqueles trabalhos, né? Eu passei a estudar, não encontrei nada que fizesse referência a esse tipo de trabalho, realmente fui me debruçar sobre a demanda, entender o que realmente era esse negócio de abusividade de juros, essa coisa toda, e fui fazer o trabalho sozinho. Minha primeira perícia ela foi um papel que tinha 3 páginas. A primeira página era a apresentação do meu currículo resumido. A segunda do caso, não se tinha nada de IA para elaborar a coisa toda, né? Eu fui buscar em livros, etc. Comprei muito livro, mas não tinha nada prático, como eu estou comentando aqui. Na terceira página, a planilha com o anexo, né? Lá da ação revisional. O que eu aprendi com isso? Fui forçado a realmente me virar só, né? E o tempo foi passando, outros trabalhos foram aparecendo, até que chegou alguns momentos em que, como eu sempre atuei na parte contábil, tributária, fiscal e etc., surgiram autuações fiscais para que eu analisasse. E aí eu fui informado que aquilo que eu fazia nessas autuações fiscais era um parecer de natureza pericial. Ou seja, eu fazia perícia sem saber, né? Eu decidi, então, me dedicar mais para que eu, agora, fizesse perícia sabendo o que eu estava fazendo. Entrei em alguns grupos aí de apoio, de troca de ideias, etc. Não era nada estruturado assim, é tanto que não se tinha nada no nosso país que falasse sobre perícia aplicada à parte tributária. A gente decidiu realmente capitanear esse ponto, aí levando a público, um monte de gente até achou ruim, porque eu abri a caixa preta, porque só os medalhões poderiam atuar na perícia, e aí no final da conta, a gente conseguiu aí encontrar muitas soluções, e até foi um período muito difícil, né? Foi em 2014, eu sofri um acidente, né, que me deixou sem a possibilidade de trabalhar onde eu trabalhava. Eu acho que eu fui a única pessoa do mundo que, quando estava afastado pela Previdência, foi na Previdência para pedir para cortar o benefício, e quando voltou para a empresa foi demitido, entendeu? Como o meu registro do CRC é de 2015, foi nesse mesmo período que eu comecei a desenvolver atividades, sair realmente do ambiente varejo, que é onde eu atuava antes, né? Trabalhava na parte de escritório, empresa de processamento de dados de vendas e tudo mais, achava legal. Eu fui promovido enquanto estava afastado e fui demitido quando voltei, porque não tinha mais lugar, né? Passei 1 ano e 7 meses distante da empresa, então muita coisa muda. E encontrei nesse mesmo período na contabilidade, na perícia, a chance de realmente alavancar a carreira. Eu não imaginava que 10 anos depois eu pudesse estar e pudesse ter feito tudo que até hoje fiz e pretendo fazer mais. E esse convite é para que vocês possam garantir a sua vaga, a sua participação, estarem com a gente. Comece a construir a sua perícia, a sua jornada dentro da atuação que a sua formação lhe possibilita hoje, né? A minha parte, ela está preparada, a trilha completa é ao seu lado em cada semana. Agora só falta você dar o seu próximo passo. Garanta aí a sua participação, esteja conosco, vamos caminhar juntos, para que assim a gente possa se fortalecer enquanto profissionais dessa área e também
que a gente possa fazer dinheiro, porque nós precisamos, porque principalmente é algo que a gente pode entregar de valor e ser muito bem remunerado por isso, então por que não, né? A gente consegue fazer muito mais. Meus amigos, fica a minha gratidão a todos vocês. Espero realmente encontrá-los, né, dentro desse nosso projeto, desse nosso ambiente seguro de aprendizagem e de aprimoramento. Depois, não vale você dizer o seguinte: olha, eu deveria ter feito antes, deveria ter entrado antes, eu deveria ter ouvido e tudo mais, era só um lance comercial e etc. Perdi a chance porque não quis economizar o da pizza por mês, essa coisa toda. Bom, depois a gente não pode se lastimar. Perfeito? Aí, experiência prática, comprovada. Os que me conhecem sabem que a gente não é muito desse negócio de como é que eu digo, né? De firulas, são informações estruturadas de quem já viveu e vive situações que foram desagradáveis, não quer que vocês possam continuar por fora disso tudo e nem passando por algumas turbulências que já passei. Então tem aí um método e espero vocês nesse método. Beleza? Tá aí o link no chat à disposição de vocês, depois vai lá para o nosso grupo, garanta a sua vaga, a gente vai formar um ambiente para já te dizer como é que vai acontecer, como é que vai funcionar. Sobretudo, espero sim, né, de forma genuína, sincera, que o conteúdo que é apresentado já seja útil para você sair do zero, certo? Estar conosco na mentoria não é uma obrigação, é evidente que não é, mas o conteúdo, pela quantia que foi estabelecido, espero que ele tenha sido muito bem absorvido por vocês e principalmente espero que o tempo de vocês aqui dedicado, ele não tenha sido em vão, né? Eu realmente tenho esse desejo que tenha dado tudo certo, a gente está aqui realmente abrindo a caixa preta que por muito tempo foi assim vista, que é da atuação pericial. Beleza? Meus amigos, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem me questionar alguma coisa? Querem reclamar de mim alguma coisa? Querem arrancar um pedaço meu, mesmo que de forma, como é que é, né? Mesmo que de forma aí digital, fala comigo, tamo junto. Gratidão a vocês. É isso aí. Perfeito? Doutora Ellen, minha gratidão mais uma vez por você estar aqui conosco, parceira aí de muitas e muitas tarefas, desafios. Muito bom. Te vejo, inclusive, com a gente, né, doutora Ellen, já está conosco nessa jornada e nesse ambiente da mentoria. Perfeito? Tranquilo? Aqueles que nos contrataram, tiveram aí os bônus já garantidos, receberão, certo? Vou colocar os dados no grupo. Tem um link aí que está, o nosso grande parceiro Igor está agindo aí, já atendendo a vocês, certo? E pode tirar as nossas dúvidas, as suas dúvidas e questionamentos via grupo, via particular e etc. A gente vai avançando, já marcando a data do próximo encontro, do próximo papo, já dentro do nosso grupo, do nosso ambiente. Perfeito, doutora Luana, para mim é uma honra lhe receber por aqui, uma potência internacional, né? Não é todo dia que nós recebemos aqui alguém que já percorreu países da Europa com mulheres e sendo uma dessas mulheres empoderadas que a perícia ela gerou para o universo. Fantástico, viu? Isso aí é muito bom contar com você. Então, meus amigos, é isso. Contem comigo. Desejo um bom sábado. Aproveitem. Espero vocês. Aí os nossos links para você acessar. Não fique de fora. Tamo junto. E até breve, hein? Conta com a gente. Beleza? Aquele abraço, beijo no coração, valeu.